Então, bem-vindos todo mundo. Obrigada, Mário, por estar aqui. Obrigada às pessoas que vão assistir essa conversa no futuro. Eu estou muito feliz de compartilhar aqui as minhas experiências com S. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa técnica, agora e no futuro. Eu vou começar de uma maneira prática, explicando o que S é. Esse é um acrônimo para Energetic Synthesis of Structural Embodiment, ou síntese energética da encarnação estrutural. E é uma técnica energética que, que envolve o toque no corpo, além das energias, para expandir o nosso senso da encarnação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma síntese energética, o que é encarnação e o que o S é para mim. Então, vamos por partes, que nem o Jack Stripador. Síntese energética. O que é uma síntese energética? Quando a gente está falando de uma técnica de síntese energética no Access Consciousness, como o ESB, que é o que o DEM pratica, e o S, você estar presente com energias diferentes e entregar numa sessão para as pessoas uma experiência quase que customizada. Então, você está muito presente com a pessoa que está recebendo a sessão e fazer as perguntas do que aquele corpo, aquele ser e a encarnação em si requer de você naquele momento. Então, uma síntese energética é um conjunto de energias que você vai entregar de maneira customizada para as pessoas, tá? O que que seria a parte da encarnação estrutural? Eu lembro da Suzy Gottse, que é a criadora dessa energia, falando que tudo aqui nesse planeta, nessa realidade, tem uma parte estrutural. Nosso corpo tem os ossos, tem as fáscias, onde você mantém todas as coisas onde elas deveriam estar. As árvores têm um sistema de camadas ali de. Eu estou tentando lembrar o que que tem no papel. Papel é feito de celulose, então você tem ali a estrutura da celulose que mantém a árvore e as plantas de uma determinada maneira. Nos insetos você tem um exoesqueleto, e assim, até as formas de vida mais simples têm um formato estrutural ali de como aquilo é, né? E se a gente for pensar em termos de molécula também, você tem. é, o conjunto, como as moléculas se agregam, né? Então, e é engraçado, porque daí a estrutura, a parte estrutural da água, por exemplo, como as moléculas da água se comportam quando ela é um gelo, quando é líquida e quando ela é gaseosa, a parte estrutural é diferente para cada uma delas. Porque quanto mais sólido, mais estrutura, mais fixa são essas estruturas. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é uma síntese energética, que é perguntar para o corpo e para o ser o que ele precisa e entregar exatamente o que é requerido de uma forma customizada para cada pessoa. E daí você tem a parte estrutural da encarnação de cada pessoa, que é como aquele conjunto de moléculas vai se apresentar para aquela pessoa e e a encarnação é como esse ser vai se expressar aqui nesse planeta. Então, como a ideia do ser infinito é que existem maneiras extremamente diferentes de como você vai se expressar e como você vai se colocar no mundo, tá? E isso vai ser único para cada pessoa. Então, uma sessão de S, uma sessão de síntese energética da encarnação estrutural, ela nunca vai ser a mesma para ninguém. E cada vez que você receber essa sessão, ela também vai ser única, porque quem você é a cada dia vai mudar. Mas se a gente está aqui num processo de expansão de consciência, onde a gente vem pedindo por cada vez mais consciência, mais alegria, mais facilidade, mais glória na nossa vida, isso requer com que a gente abra espaço no nosso corpo e a gente tenha esse senso de maleabilidade.
E quando a gente fala de S, uma das definições que a Suzy Godsey usa, e o que está no manual da classe de síntese energética da encarnação estrutural é que o S desfaz as colas do julgamento. Ele começou com um processo onde era a Suzy, ela direcionava muito as pessoas para as fáscias, porque as fáscias no nosso corpo, elas juntam, elas mantêm os órgãos onde elas estão. Então, você tem o músculo colado ao osso através de fáscias, você tem todos os seus órgãos no intestino segurados ali naquele pacotinho através de fáscias, você tem fáscia na pele, você tem fáscia no seu sistema nervoso. Então, basicamente, as fáscias era onde colava todas as coisas no nosso corpo, onde elas estão, e é onde acumula-se muito julgamento e onde você tem essa sensação de que seu corpo está duro. Então começou, tem outras técnicas que trabalham com as faces, liberação miofascial, Rolfing, que são técnicas para você soltar o corpo. E daí, quando eu fui fazer a minha primeira classe em 2023, 2023, quando eu perguntei pro Andrew, e as faces? Ele falou assim, hoje o S dentro do Access já superou, a energia da técnica já vai muito além das faces, porque o S é um processo de encarnação. Então, ela inclui o seu corpo, inclui as suas faces, inclui todas as suas moléculas, mas ela também inclui essa realidade e inclui também o seu ser infinito. Então, se a gente colocar um enfoque apenas nas faces, a gente está limitando a energia que o S pode ser para você, para o seu corpo, para a sua encarnação, tá? Então, numa classe de S, você vai ter o prazer de brincar com os corpos, mas você vai ter esse senso de expansão muito além do seu corpo. E essa é uma parte muito maravilhosa, uma coisa que mudou muito a minha vida com o S. Essa sensação de espaço e de derretimento. E uma das coisas que eu também sei de como o S surgiu, a Suzy Godsey, ela trouxe essa energia porque ela cuidava da parte de tecnologias, de câmera, de streaming do Access Consciousness e ela viajava com Gary Condon pelo mundo inteiro com as classes. E eu escutei ela falando que ela tinha esse senso de que a consciência que ela obteve através desses anos viajando, parecia que o corpo dela não estava acompanhando ela com o processo de consciência dela. Então ela começou a pedir por algo, e esse algo veio através de uma energia que ela trabalhou no corpo do Gary, e um dia o Gary nomeou essa energia que ela vinha pedindo como síntese energética da encarnação estrutural, que é chamar o seu corpo, o seu ser, para esse espaço de congruência, onde você junta as duas coisas e elas vão juntos na direção do que você vem criando na sua vida. E ao mesmo tempo, ela é uma energia que derrete esses julgamentos que colocam a gente nesse espaço de acreditar que o nosso corpo não acompanha o nosso ser, que o nosso corpo é finito. Só porque a gente está aqui nesse planeta Terra, a gente aprende que o corpo tem que ele morre, e daí você pode acreditar em reencarnação, então o seu ser pode continuar sendo infinito, mas o seu corpo não é tão infinito quanto você. E isso é uma realidade presuntiva, isso é um ponto de vista. E daí o S e muitos outros processos corporais, eles vêm para soltar essa cola desse julgamento que mantém esse corpo como limitado, como envelhecendo, né? E funcionando menos como uma árvore, por exemplo. Uma árvore pode viver milhares de anos com o corpo que ela tem, né? E agora eu já até extrapolei um pouquinho. O parque começou a me sussurrar coisas aqui. Essa parte já não tem tanto a ver com a síntese energética da encarnação estrutural. Mas justamente esse senso de curiosidade de sempre poder extrapolar me chamou muito a atenção do S, porque
sempre o Andrew sempre convida a gente para olhar para a energia do S como sendo aquilo, a energia que a gente pode ser com essa realidade. Não a realidade maior que a gente. A gente, essa realidade dentro da gente, dentro do nosso poder, dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser, e não o contrário. Nós sendo aqueles que criam essa realidade, e não o contrário. Então, é uma técnica muito gentil e essa sensação, ela também me trouxe muita sensação de estar em comunhão com os corpos. Esse derretimento do S me permite ser uma pessoa que trabalha com os corpos de uma maneira avançada, por assim dizer. Então, você tem os. É, nem, nem toda sessão de S você vai tocar nos corpos, né? E os processos corporais vão tocar nos corpos, mas nem todos os processos corporais vão agir no ser. E o S vai incluir o ser junto nessa sessão. Eu tenho essa sensação de quando na sensação, perceber, saber, o que chame isso do que for, de que tenho um engajamento do meu ser, do meu corpo, com aquele corpo da sessão, num nível maior, onde muitas, muitas vezes uma sessão eu trabalho muito, muito no corpo das pessoas, que depende do quanto elas estão dispostas a ir numa sessão versus sessões onde eu já fui pro o universo. Foi assim, uma viagem no universo, uma coisa muito linda ali com a Mara numa sessão. E é lindo você poder ser algo por alguém que está disposta a receber o que você pode ser. Então, uma sessão de S me mostrou muito sobre a gentileza, sobre poder e também essa parte da customização de entregar para as pessoas exatamente o que elas podem receber. Isso foi um curso que me mostrou muito disso, de que você pode saber o que você é, as suas capacidades, o que você pode entregar, mas o quanto é gentil você entregar para as pessoas exatamente o que elas podem receber. E o quão grandioso é quando a pessoa fala, vamos com tudo, e daí você vai com tudo. Nossa, isso é uma das coisas mais divertidas. E uma das coisas que eu posso trazer para vocês sobre o curso do S foi com as pessoas, você tem que estar presente com isso, porque as pessoas vão receber o que elas têm para receber. E quando a gente vai para os cavalos estão sempre dispostos a extrapolar tudo e além de receber de você, eles vão te presentear também. Então, eles estão sempre nessa disposição de te presentear. A sessão, você está fazendo a sessão, mas eles estão na disposição de presentear você. Então, vem o convite deles para ensinar a gente a receber mais também. Eu tive essa oportunidade de fazer a classe em janeiro com os cavalos, era o S Bodies, só que como eu estava lá em Houston, na casa do Andrew, que é o facilitador único, atualmente o único facilitador de S Bodies e animais, enfim, no mundo, ele colocou a gente para fazer o spa dos cavalos. Então, foi muito divertido mostrar, receber dos cavalos, né? Porque eu fui muito seca, tipo, ai, como eu posso contribuir para vocês? E daí a égua, a égua se conectou comigo falando, recebendo. Eu falei, ok, que mais é possível que eu jamais considerei. E, bom, Ellen, eu vi aqui a sua pergunta sobre os humanoides X-Men, que tendem muito além do mental e intelectual, a desconectar do corpo. Isso, esse é perfeito. É muito isso, porque apesar de ter um elemento do corpo, de você precisar tocar no corpo, você não precisa tocar no corpo com intensidade. E uma coisa interessante sobre o S é, durante as classes você vai ver
um número bem grande de humanoides X-Men nas classes. Porque existe tem essa, acho que a coisa mais gentil do S é esse convite de derreter os julgamentos. Então, você vai colocando em prática, nessa síntese energética e o que você pode ser para aquele corpo, esse espaço de não julgamento. Porque você sempre vai ser o convite de entregar para aquelas pessoas o que elas requerem. Então, quando você não tem o ponto de vista de o que faz uma pessoa que trabalha com corpos, que trabalha com as técnicas de autoconhecimento, ser atraente para um X-Men, por exemplo, pessoas que não são verbais. Eu lembro, eu nunca vou me esquecer de um podcast, não, foi uma live agora eu não lembro qual que era a mídia social, mas eu lembro da Anne, Anne Maxwell, a escritora desse livro aqui, ó. Anne Maxwell. Você ensinaria um peixe a subir numa árvore. A Anne Maxwell, ela é. Como é que é o nome disso? Ela não é psicóloga, mas ela trabalha com pessoas. Eu tô tentando. É tipo assistente social no Brasil. Ela é uma assistente social e ela tem os estudos dela, enfim. E ela trabalhava muito com crianças com autismo e tal. E daí eu lembro desse vídeo, dessa live, dela falando como ela corria barras em X-Men. E daí ela falava, o campo de conscientização dos X-Men é muito superior ao de uma pessoa normal. Então eles conseguem farejar de quilômetros se você tem um pingo de intenção de curar eles ou mudar eles, o que significa que o seu ponto de vista é que tem alguma coisa de errado com essa pessoa e que você vai oferecer algo que vai mudar para consertá-los, para torná-los certos. Seu julgamento. Então, ela falou assim: então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou correr as barras de uma criança com autismo é entrar no interessante ponto de vista. Porque daí ela vai permitir com que eu esteja perto dela, porque eu não estou tentando mudar ela. Eu estou engajando, estou me conectando, estou interagindo com aquele ser exatamente do jeito que precisa ter e oferecendo uma sessão de relaxamento. Mas assim, interessante ponto de vista, sem essa pressão de mudar algo. E daí eu lembro que eu li isso e daí eu fiquei tipo, por que na classe de barras não ensinam necessariamente isso? Mas tem ali no manual, eles falam sobre o interessante ponto de vista e que as barras não é uma técnica de cura. Mas eu fiquei tipo, por que só com X-Men? Eu vou fazer isso com todas as pessoas. Então, e isso eu percebi que fazer era gentil comigo e gentil com as outras pessoas já desde o princípio, entrar com a sessão de barras com essa energia de interessante ponto de vista. De que a gente vai ter um momento juntos, eu e essa pessoa, vai trazer um certo tipo de relaxamento e é isso. E as sessões de S, para mim, foram uma extensão disso. E você tem uma liberdade de você estar com os corpos, de seguir o seu saber, de seguir o que é leve, porque não tem as barras, você tem um conjunto de sugestões, tem aos pontos. No facelift tem a sugestão de mãos, né? E os processos corporais também, sugestão de mãos. O S é siga o seu saber. Pergunte para aquele corpo o que ele precisa e siga o seu saber. Então, eu acho que é, é uma ferramenta. Uhum, sim. Esse é muito interessante porque a gentileza e esse espaço e o ponto de vista interessante, cada pessoa vai expressar isso de uma maneira diferente porque somos diferentes. E é lindo isso. Então, o S, para mim, foi.
mais do que uma classe onde eu aprendi uma técnica onde eu posso vender sessões, o que é ótimo também, é uma classe que rende isso, mas também foi um lugar de reconhecimento, onde eu pude ver a minha diferença, onde eu pude aprender a ser gentil com as pessoas, onde eu pude me divertir com os corpos e esse senso que eu tinha de que não é só o corpo, tem mais, sabe? E daí a classe pôde, de alguma forma, trazer esse senso de mais para mim. Mas mais do que o que uma sessão pode ser. Ai, muito maravilhoso, você deve usar S para tudo. Não. Por incrível que pareça, não é possível usar S em tudo. Para começar, você precisa ter como uma pessoa, precisa ter um corpo na sua frente. Não existe, até agora, sessões de S à distância. E a outra coisa é, você tem que perguntar para o corpo. Você tem que perguntar para o corpo da sua frente o que ele gostaria de receber, e por mais absurdo que seja, porque eu acho esse o creme, o creme de la creme, a coisa mais deliciosa do mundo, existem corpos que naquele momento requerem de outra coisa. Eu lembro um caso muito recente para mim, foi minha mãe quebrou a perna no começo do ano passado, no meio do ano passado ela quebrou a perna e eu que queria correr S nela, mas não era o que o corpo dela requeria. O corpo dela requeria outros processos corporais. Então, primeiro foi memória celular, o corpo dela pediu muito MTV SS e no começo pediu por energias simples, porque eu também tava tipo, eu vou começar com avançado, entendeu? Eu vou começar com S, que é customizado, é energia que o corpo dela precisa, e o corpo dela, tipo, oh, calma. Eu falei, então, se não é S, vou facelift, né? Facelift, renovação, e o corpo dela, calma, eia, vamos devagar, né? E daí foi uma memória celular que ela conseguia, ela se permitia receber. Tem também isso, tem cada pessoa tem um limite de recebimento que vai expandindo conforme você vai se permitindo, né? É, pode POC, mas assim, você se depara com pessoas que recebem tipo, uau! E pessoas que recebem só um pouquinho assim. E daí, com esse processo com ela, eu lembro que o corpo dela recebeu bastante MTV-SS também. E daí, quando já tinha passado bem aí uns 2 meses, que o corpo dela já tinha recuperado bastante, aí eu consegui entrar com S. Mas também não por muito tempo, porque era muito intenso para ela. Mas assim, era tipo na medida, assim, tipo, vamos só de pouquinho em pouquinho. Então, trabalhar com corpos. E isso foi muito legal. O que o S trouxe para mim é essa energia de estar sempre na pergunta quando você vai trabalhar com outras pessoas e com outros corpos, o que ele requer aqui. E dentro de uma sessão de S, dentro da energia do S, o que eu posso ser nessa sessão que esse corpo requer. E me trouxe Giuseppe fazendo massa de S. É, brincadeiras à parte, o Andrew falou que a gente pode. Ele falou sobre pessoas que testaram S em comida, cookie de S, as massas do Giuseppe, que são essenciais também. Então dá para brincar muito com essa energia, né? Mas você não vai fazer uma sessão de S pro cookie, você vai, né, brincar com energia. Você vai brincar com isso, mas você não pode falar, olha, estou vendendo uma sessão de S de cookie. Cookies de S, brincadeira. Mas é, tudo na nossa vida, todas as ferramentas que a gente aprende, a gente pode brincar e extrapolar com elas a partir da nossa curiosidade e o quanto a gente está disposto a ser diferente. E, bom, eu acho que eu falei bastante coisa. E
Eu amo muito essa energia e eu espero que vocês demorou entre a primeira vez que eu escutei sobre esse e eu finalmente fazer uma sessão com a Bianca Navarro, demorou uns 3 anos. Então eu espero que esse Zoom possa ter contribuído para que vocês tenham interesse em receber uma sessão de S um dia, ouvir. Sim, o Andrew está vindo ouvir por uma classe. Ele está vindo com essa extravaganza. Então, vão ser 4 dias, vai ser no interior e vai ser em julho. Mas eu decidi que eu ia falar sobre essa, e não, assim, aproveitando que ele está vindo, mas alguém veio me perguntar sobre essa para uma sessão. Daí eu fui perguntar para ele: Oi, eu posso fazer um Zoom falando sobre essa? Ele, pode. Não, não é sobre explicar o S, tente manter o Zoom sobre a sua experiência e o que você percebe com S. Mas não é sobre dar a classe para ninguém, porque é realmente uma coisa muito. Tem que estar lá com o corpo lá, entendeu? Eu posso trazer a minha experiência, cada pessoa vai trazer uma energia diferente sobre o que S é, mas uma classe é extremamente sensorial, você tem que estar com o corpo, você tem que estar lá nas energias, pedir para estar com isso, para ser isso com as outras pessoas e permitir receber isso do Andrew também. E, enfim, ele vem dia 10, 11, 12 de julho. Vai ser no interior de São Paulo, porque a gente vai estar no Aras, e vão ser 4 dias, porque vai ser o S Extravagança. Vão ser 2 dias aprendendo S bares, S para corpos, então a gente vai trocar entre pessoas e depois 2 dias inteiros com cavalos. É, o pré-requisito para o S Extravaganza é um fundamento, porque. Ai, eu fiquei toda arrepiada. Que a classe e o fundamento, para mim, foi um divisor de águas, porque eu lembro que eu tinha uma ideias sobre o que as ferramentas de consciência poderiam ser para mim, e daí eu passei pelo fundamento e falei, cara, o que eu sabia era só a ponta do iceberg, e tem muito mais, né? É, eu passei a começar a explorar, usar as ferramentas para resolver problemas, para possibilidades, e daí você entra num escolha para possibilidades e você entende que, tipo, esse é o segredo da coisa, que realmente tudo são possibilidades. Mas às vezes a gente precisa passar pelo curso para ter um choque energético de realmente sair de um modo e ir para o outro. Então, o fundamento realmente é quando a gente tá pedindo por mais magia, um fundamento é uma classe que realmente leva a gente para esse lugar e o CFP é a mágica avançada. Um dia eu espero poder falar para vocês o que é uma classe de maestro, mas até lá, você também. Vamos juntos. Mas até lá, eu posso falar dessas classes. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Não? Tá bom. Eu vou subir essa gravação no YouTube. E se vocês um dia tiverem alguém perguntando, o que é esse? Vocês podem mandar esse vídeo para eles, tá bom? Hum, muito obrigada por estarem aqui, por receberem, por escutarem e até breve.